Se você edita vídeos e tem dificuldades na hora de criar o lettering, ou se você está aprendendo agora sobre vídeo, é essencial que você domine a ferramenta Title, a ferramenta de texto, que é tão simples de se trabalhar, principalmente no Adobe Premiere. Apesar que essas ferramentas de texto elas são muito parecidas em todos os softwares de edição, seja no DaVinci Resolve, seja no Final Cut, no Premiere. Então nesse vídeo o meu objetivo é mostrar para você 3 letterings bem simples que vão ajudar a deixar o seu vídeo mais estiloso, e dominando essa técnica você vai ficar livre para abrir sua mente para criar mais e mais letterings diferentes a partir desses 3 modelos que eu vou te mostrar aqui. Antes de começar de fato esse tutorial, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho das notificações também para você ficar por dentro sempre que eu postar algo novo por aqui. Toda semana tem conteúdo novo para você que é filmmaker e quer aprimorar ainda mais seu trabalho, ou para você que ainda não é um filmmaker, mas quer começar nessa área. Então se inscreve aí, que é muito importante para eu manter essa engrenagemzinha do canal aqui girando. Tem tutorial, tem making off, onde eu mostro um passo a passo de como eu fiz alguns vídeos, tem dicas e muito mais conteúdos também para você se aprimorar por aí. Se quiser também, deixa aqui embaixo desde já o seu like, e se tiver alguma sugestão de vídeo que você quer ver aqui no canal também, deixa seu comentário aqui embaixo, beleza? Então é importante você saber, além de criar um lettering, né, entender que ele está presente em quase todos os vídeos que a gente assiste por aí, seja qual for a plataforma, ele tem uma função ali, seja para a abertura do seu vídeo, seja para pontuar algum assunto interessante ou para reforçar alguma informação legal naquele vídeo, exatamente igual eu estou fazendo agora nesse vídeo. Conforme eu vou falando os tópicos, os letterings vão aparecendo para reforçar essas informações que eu estou passando. Para números isso vai funcionar bastante também, por exemplo, sei lá, você vai passar uma informação aí, 98% das pessoas assistem a um vídeo antes de comprar um produto. Então enquanto eu falo essa informação, esse número ilustra aqui o 98%, enfim, mais alguma outra informação. Isso torna o vídeo muito mais interativo, muito mais legal. E tudo que for texto você vai fazer utilizando essa ferramenta Title que eu vou mostrar aqui para você nesse vídeo. Por isso é essencial que você, como editor ou editora de vídeo, domine essa técnica para você ficar mais livre para criar letterings diferentes, por exemplo. Sempre a gente está com criatividade ou com tempo suficiente para criar um lettering do zero, ou para sair do Premiere e ir para o After Effects para criar uma animação diferente, por exemplo. E por isso existe um workspace no Adobe Premiere chamado Graphics, e dentro desse workspace existe uma outra aba chamada Essential Graphics, onde você encontra titles pré-definidos, bem tranquilos de utilizar, tanto para textos de abertura, créditos finais, lower thirds, enfim, é só você arrastar esses titles para cima do seu vídeo, você consegue mudar todas essas propriedades como a fonte, o espaçamento, você pode deixar só a borda do seu texto através desse stroke, dá para colocar uma cor de fundo aqui em background, inserir ou retirar uma sombra, preenchimento e tudo mais. Bom, agora que você já sabe o que fazer quando tiver com preguiça, é hora de criar os seus letterings do zero no Adobe Premiere. Vou ensinar você 3 letterings bem simples que vão deixar o seu vídeo mais estiloso. Bom, e o primeiro lettering que eu quero te ensinar é esse aí que está na sua tela nesse momento, que você pode usar, por exemplo, numa abertura de vídeo, ou para separar os tópicos, os capítulos, né, no meio de um vídeo também. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o title. Eu vou primeiro jogar, na verdade, a imagem aqui como se ela fosse aqui a abertura do meu vídeo, e eu vou colocar o texto aqui em cima desta imagem. Para criar o texto, eu posso fazer isso com o atalho Ctrl T. Se você tiver no Mac, aí Command T. Então quando eu digito o Ctrl T, vai abrir essa caixinha de texto aqui que você está vendo. Então para alterar o texto que está aí, eu posso clicar 2 vezes nesse texto e alterar aqui, vamos colocar aqui mundo da edição, suponhamos que esse seja o tema do meu blog, do meu vlog e tal, então vamos lá, mundo da edição, eu vou adicionar um subtítulo também, então eu vou duplicar esse texto. Para eu duplicar esse texto eu posso segurar a tecla Alt, clicar nele e arrastar ele para cima, que ele vai criar um outro texto igual a esse. Então eu tenho 2 textos aqui, eu quero mudar esse de cima, eu clico nele e arrasto para baixo. E aqui vai entrar o meu subtítulo, que vai ser
sei lá, capítulo 1. E é interessante a gente centralizar esses textos, já que eles vão ser o título desse nosso vídeo. Então, eu vou vir aqui no mundo da edição, seguro a tecla Ctrl e arrasto até aparecer essas linhas aqui. Arrastando ele na horizontal, ele vai me dar essa linha do meio e vai grudar nela aqui automaticamente. Eu vou descer um pouco também com o Ctrl, segurando aqui, e ele vai me dar essa linha do meio. Eu vou saber que esse cara está no meio. Faço a mesma coisa com o texto de baixo, seguro a tecla Ctrl e arrasto até ele encontrar aqui o centro. E aí, para alterar a fonte desse texto, eu clico, no vídeo, seleciono o texto, e aqui em Effects Controls, na parte de texto, eu venho aqui nessa caixinha e posso procurar outras fontes. Vou jogar ele para o meio de novo, seguro a tecla Ctrl e vou para frente. Como ele é um subtítulo, é mais legal ele estar pequenininho enquanto o título fica maior, chamando mais atenção, e a gente começa a hierarquizar essas informações na nossa tela. Então o que é mais importante? Fica maior em negrito ali e o capítulo 1 vai ficar menorzinho aqui, não vai ficar em negrito. Aqui eu também vou deixar a mesma fonte. É legal quando tiver, por exemplo, duas linhas de texto, um título e um subtítulo, a gente deixar um negrito e outro não, um maior, outro menor também. Esse tipo de diagramação, ela fica bem mais agradável do que deixar tudo na mesma fonte, no mesmo tamanho, tudo em negrito, enfim. Então as mais relevantes ficam ali no destaque e as menos relevantes vão ficar menorzinhas ali, ficam muito mais agradável da gente ler na tela quando a gente faz esse tipo de diagramação. Então agora que eu já centralizei ela aqui, primeiro eu preciso definir quanto tempo esse lettering vai durar na tela e aí eu vou adicionar o Cross Dissolve, que é o que a gente vai usar nessa animação. Então eu vou deixar ela aqui pelo menos por uns 3 segundos na tela, 3 ou 4, então eu vou selecionar elas e arrastar, esticar elas aqui para frente. E agora esse meu título vai durar um pouquinho mais, vai durar aproximadamente 4 segundos. Então eu seleciono os dois e dou um Ctrl D. Você vai ver que ele criou aqui esses dois Cross Dissolve, na entrada e na saída. Então eu vou dar um play aqui. A gente já tem um titlezinho bem simples para a gente abrir o vídeo. Vamos deixar ele ainda mais legal. Vamos colocar esse mundo da edição aparecendo e depois entra o capítulo 1 e não tudo junto como está acontecendo agora. Então, para isso acontecer, eu só vou esticar um pouquinho para frente aqui o capítulo 1. Então, a partir do momento que acabar essa minha transição, esse meu Cross Dissolve, eu entro com o capítulo 1. E aí eu posso até esticar um pouquinho mais aqui para deixar um pouquinho mais de tempo esses dois na tela. Já ficou mais interessante aparecendo o título primeiro e depois o subtítulo. Lembrando que aqui nas propriedades do Effects Controls, eu posso vir aqui no texto e adicionar sombra, tirar sombra, adicionar um background aqui no capítulo 1, por exemplo. Se eu ativar esse background e aumentar ele aqui, eu crio essa base de fundo. Então eu tenho inúmeras propriedades que eu posso mexer aqui nesse texto para deixar ele mais interessante e tentar diagramar de uma forma mais legal. Mas eu vou deixar aqui do jeito que está, só para explicar para vocês mais rápido aqui, para a gente não perder muito tempo também. Na saída dessa transição, seria legal a gente adicionar um blur, um desfoque nessas duas palavras. Então, nesse capítulo 1 aqui, logo que começa a transição de saída, esse Cross Dissolve, eu vou vir aqui em Effects e vou procurar um desfoque gaussiano, Gaussian Blur. Eu vou arrastar ele para o meu vídeo, para o meu texto, e ele vai aparecer aqui para mim também nos Effects Controls. Legal. Então, a partir do momento que ele começa a desaparecer, ele vai começar a desfocar também. Para isso acontecer, eu tenho que criar um keyframe aqui. Então, através desse relógiozinho aqui, eu crio um keyframe bem no começo da transição. E quando ele estiver totalmente desaparecido aqui, eu vou aumentar esse blur para 50. Então a gente vai ver aqui, pelo menos o capítulo 1 aqui, ele já adicionou esse blur. E ele não vai sair só desfocando, ele vai sair desfocando e adicionando esse blur. Muito bom, o capítulo 1 saiu desse jeito, agora a gente precisa adicionar o mesmo efeito no mundo da edição. Então, vou clicar aqui em mundo da edição. Aliás, eu vou clicar primeiro no capítulo 1 e aqui em Gaussian Blur eu dou um Ctrl C nesse efeito e dou um Ctrl V aqui no mundo da edição. Então, se eu der um Ctrl V aqui,
eu colo esse efeito aqui. Porém, esse blur entrou em momentos diferentes. Então aqui no mundo da edição ele começa a desfocar antes. O que eu tenho que fazer é deixar essa golinha azul no início da transição. Aí eu clico no mundo da edição, seleciono esses dois carinhas aqui, que são os keyframes desse mundo da edição, e arrasto esses dois para o começo da transição. E aí os dois vão sair juntos. Para o nosso lettering ficar ainda mais legal, o que a gente pode fazer é selecionar esses dois, vamos agrupar eles aqui através do Nest. Então eu clico com o botão direito e dou um Nest, ou alinhar, se o Premiere tiver em português, e ele vai criar essa nova composição. Então eu vou colocar aqui título, e eles estão os dois juntos aqui. O que eu vou fazer agora é dar uma escala bem de leve quando esses títulos entrarem. Eu vou clicar nele aqui, e aqui em Scale, nos Effects Controls, eu vou criar dois keyframes, um no começo e um no final. Cliquei no reloginho para criar o primeiro keyframe. Para criar o segundo keyframe, eu clico nesse botãozinho aqui. Então, eu venho com a agulhinha no final e clico nesse cara. Ele me criou outro keyframe. Então, você repara que ele não aumentou porque os dois keyframes estão com a mesma propriedade aqui de escala em 100. O que eu vou fazer é alterar o primeiro keyframe para 95. O que vai fazer ele sair com 95 e chegar lá no último keyframe com 100. E aí a gente tem esse efeito do nosso title aumentando gradativamente. Esse tipo de lettering que eu vou te mostrar agora está bem em alta. Eu tenho usado muito também nos teasers dos vídeos que eu faço para o Instagram, que são as palavras passando várias vezes na tela. E na minha opinião esse tipo de lettering funciona muito bem com vídeos mais dinâmicos, assim. Eu fiz também isso no vídeo do comercial da Adidas, que não é um comercial da Adidas também, tá? Aliás, se você não viu esse vídeo ainda, ele tá aqui em cima. Eu postei um making of mostrando todo o processo, como eu fiz esse vídeo, desde as referências até a produção e preparação das fotos, dos stop motions, até a edição também e cor. Tá muito bacana, então se você quiser ver, clica aqui em cima, beleza? Bom, para fazer esse tipo de lettering é muito simples. Primeiro, na verdade, eu vou jogar um vídeo aqui para a gente contextualizar melhor. Suponhamos que eu vá fazer um vídeo aqui para uma loja de roupa, enfim. Vou até usar esse vídeo da Adidas mesmo. Então, eu vou usar esse take aqui e vou inserir o lettering aqui em cima dele. Então, criei o title aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é mudar esse nome. Então, clico duas vezes no texto, eu vou colocar aqui Adidas. E vou deixar ele um pouquinho maior também. Então clico na caixinha aqui e arrasto. Com a tecla Ctrl eu clico nele e arrasto para centralizar também. E eu venho aqui primeiro em Effects Controls e adiciono um preenchimento, que ele está sem preenchimento dessa vez, né? Então eu tiro aqui esse stroke e venho aqui no preenchimento e deixo ele branco. Ou da cor que você quiser também. O importante é você pelo menos entender como essa ferramenta funciona. E o que a gente tem que fazer para ser criado vários textos, igual você viu agora nos letterings do vídeo, a gente precisa duplicar esse title aqui várias vezes e fazer cada um aparecer em um momento. Então, eu vou com a tecla Alt, eu clico e arrasto para cima, ele vai criar um outro title, então eu vou lá nele, clico e arrasto para cima também. A partir desse cara que eu criei aqui, com a tecla Alt de novo, eu duplico ele da mesma forma, clicando e arrastando para cima, e faço isso mais quantas vezes for necessário até eu preencher aqui quantos titles eu quero. Então eu vou deixar com 4 aqui e o que a gente precisa fazer agora é deixar cada um entrando no momento, fazer aquela escadinha como a gente viu no vídeo. O que eu vou fazer? Eu trago essa agulhinha azul aqui do vídeo para o começo dele e vou contar 2 frames para frente com a setinha do teclado. Então clico 2 vezes, ele vai adiantar 2 frames e arrasto o segundo title aqui para frente. A partir desse segundo title, eu conto mais 2 para frente e vou arrastar o terceiro para frente também. E a partir do terceiro, 2 para frente de novo, jogo o quarto lá para cima.
Legal, eles todos entrando, né, nessa escadinha. E o que a gente precisa fazer agora é essa escadinha descendo da mesma maneira que ela subiu. Como eu deixei 2 frames cada title aqui, cada Adidas escrito no meu vídeo, eu vou contar 4 frames agora, porque eu vou deixar esse quarto Adidas um pouquinho mais de tempo, para dar tempo dele sair também. Então, 1, 2, 3, 4, e eu corto ele aqui. A partir desse Adidas aí, eu conto mais 2 e arrasto esse terceiro para cá. A partir dele, mais 2 e vou deixando essa escadinha na timeline. Legal, o que a gente pode fazer para ficar ainda mais legal é intercalar o preenchimento nesses letters. Então, nesse segundo Adidas aqui, eu posso vir aqui nos Effects Controls e tirar esse preenchimento dele aqui branco, deixar só a borda. Então, eu desativo esse Fill e em Stroke eu ativo e deixo essa bordinha branca aqui com 2 ou talvez uns 4 para dar mais leitura e faço a mesma coisa nessa aqui de cima para ficar intercalado. Então eu venho aqui, desabilito esse preenchimento, ativo o Stroke e deixo aqui com 5. Já vai ficar mais legalzinho, né? E o que eu posso fazer agora também é duplicar esse efeito, clicando aqui e arrastando com Alt. Eu vou ter 2 vezes o mesmo efeito, que vai ficar bem legal. Bom, o terceiro e último title que eu vou ensinar aqui para você é o mais simples de todos, mas é o que eu gosto mais, porque dá para brincar bastante no Scale e no Position. Então eu já vou arrastar aqui o meu vídeo para a timeline para a gente colocar esse letter em cima dele. E é um vídeo de viagem aqui, como você está vendo, e suponhamos que eu vá citar os dias dessa viagem. Vai, vamos lá. Com o Ctrl T, eu vou criar aqui um texto, vou centralizar com a tecla Ctrl e arrastando esse texto até o centro. E aí eu vou criar aqui um texto dia 1, como se fosse o primeiro dia da viagem. Vamos lá. Então eu vou centralizar aqui de novo e deixar ele um pouco mais de tempo aqui até talvez sair essa imagem de drone. Beleza? A gente já tem o tempo que a gente quer que esse lettering fique aqui. Vou dar um zoom também na timeline aqui, porque é muito importante quando a gente vai fazer vários cortes nesse lettering. Vou aumentar o máximo que eu puder aqui a minha timeline. E aí, com a tecla C, eu vou ativar a ferramenta de corte e vou fazer diversos cortes nesse title. Então, eu vou deixar aqui uns cortes de aproximadamente 2 frames aqui. E vou deixar um mais extenso no meio, que ele vai ser o nosso corte principal. E aqui no final a mesma coisa, vou adicionar outros cortes, deixar 2 frames, 3 frames. Beleza, adicionei os cortes, o que eu vou fazer agora é alterar o position e a escala também desses primeiros cortes. Eu vou fazer ele meio que entrando cada um com uma escala diferente. E o legal é a gente começar com uma escala menor e ir aumentando até chegar nesse nosso corte principal aqui. Então, nesse primeiro corte, eu clico nele, venho aqui em Vector Motion e vou deixar ele mais para baixo, diminuir também a escala dele. Nesse segundo corte, eu vou deixar um pouquinho maior que o primeiro e vou talvez deixar um pouco mais para o canto aqui. Esse terceiro eu deixo ele maior e esse que vai ser o nosso corte principal, eu vou deixar ele um tamanho considerável aqui para dar leitura. Então, centralizar também. Olha o que a gente já tem aqui. Muito bom. E o que a gente precisa fazer é a saída dele agora da mesma maneira que a gente fez a entrada. Então eu vou diminuindo esses letterings. Esse aqui já está menor que o nosso take principal. E aí eu posso ir diminuindo ele até ele sair. Então cada corte desse que eu fiz, eu apliquei uma escala e uma posição diferente, que é o que dá esse efeito bem bacana, principalmente, como eu falei aqui agora há pouco, quando é uma trilha dinâmica, com vídeo, mas com cortes rápidos, né? Além disso que a gente fez aqui, a gente pode adicionar alguns letterings bem rápidos para complementar nesse corte que ficou um pouco maior. Então, eu vou duplicar ele com a tecla Alt arrastando para cima. Vou deixar aqui um corte bem pequenininho para ele só
dar uma piscada, né? Deixar ele entre esses dois e vou deixar ele bem maior aqui. E eu posso vir aqui em opacidade e aplicar um Blend Mode, aplicar um overlay, ele vai me dar um efeito bem legal. E aí na saída eu posso duplicar esse overlay. E olha o que a gente tem aqui. Viu só quantos letterings e titles diferentes dá para fazer usando só o Adobe Premiere? É claro que tem o After Effects, onde você pode fazer animações de texto bem mais bacanas, bem mais divertidas do que no Adobe Premiere, mas é importante saber também que no próprio Adobe Premiere a gente consegue fazer titles bem elegantes, bem simples e que vão ajudar a enriquecer a nossa edição. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se esse vídeo foi útil para você, deixa aqui embaixo seu like, que ele é muito importante para mim. É muito importante eu ter esse feedback para saber se esse vídeo está te ajudando ou não. Fica à vontade para deixar um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desse vídeo e não esquece de se inscrever no canal, que toda semana tem vídeo novo por aqui, beleza? Eu te vejo no próximo vídeo.